Oi, gente. Esses dias eu tava assistindo Lucy, aquele filme que fala sobre a capacidade cerebral. Eu sei que aquilo tem umas abobrinhas no meio, mas algumas revistas científicas publicaram alguns artigos comentando, falando que a gente não utiliza só 10% da nossa capacidade cerebral, por mais que pareça. É que o filme tinha uma frase que se aplicava perfeitamente pro veganismo, pra qualquer movimento com boas intenções que precisa espalhar conhecimento, precisa educar as pessoas em relação a um comportamento antiético que elas estão tendo e não percebem, ou percebem, mas fingem que não estão fazendo. E era muito bacana, mas eu vou ficar quieta e mostrar logo a frase. They're all exploding inside my brain, all this knowledge. I don't know what to do with it. If you're asking me what to do, you know, if you think about the very nature of life, I mean, from the very beginning, the development of the first cell, divided into two cells. The sole purpose of life has been to pass on what was learned. There is no higher purpose. So if you're asking me what to do with all this knowledge you're accumulating, I say, pass it on. Eu relacionei isso muito quando a gente pensa, ou quando algumas pessoas perguntam, mas e se todos se tornarem veganos? O que vocês veganos vão fazer? Será que as pessoas deveriam continuar sendo educadas sobre o veganismo? Será que a gente deveria simplesmente parar de falar sobre o veganismo e nunca mais tocar no assunto? Não. As pessoas, o mais importante, além delas se tornarem veganas, elas se manterem veganas. E isso só pode ser feito através de uma boa educação em relação ao tema. Então, mesmo se todas as pessoas se tornarem veganas, ainda é importante falar sobre isso para evitar que as gerações futuras cometam os mesmos erros que fizemos no passado. Porque conhecimento, ele é uma coisa constante, ele nunca acaba. É muito arrogante a gente achar que a gente não precisa passar o conhecimento adiante. Sempre tem algo para transmitir e sempre tem algo que a gente pode aprender. A gente deve fazer isso. Como que a gente vai esperar que as pessoas continuem veganas se a gente parar, de repente, de transmitir o conhecimento porque a gente acha que já tem muita informação, porque a gente acha que não é mais necessário, que já tem muita coisa? Nunca tem muita coisa. A gente nunca vai poder parar de falar. Como as pessoas que forem nascer mais pra frente, se ainda existe o planeta, né? Como que elas vão entender o porquê elas devem ser veganas? A gente precisa falar. Porque a gente só tá tendo gente especista, gente preconceituosa de tudo quanto é jeito agora, por causa que no passado essas pessoas não receberam uma educação suficiente em relação a esses temas, ou porque elas realmente foram ignorantes. Se essas pessoas tivessem sido informadas na escola em relação a temas pertinentes que vão além dessa matéria, que é tudo bonitinho ali, bem dividida, organizada, tudo mais, que só foca no básico pro Enem, se eles tivessem visto mais coisa além disso, talvez eles não seriam pessoas ignorantes. A culpa é da sociedade em geral, porque a gente não se importa em passar o conhecimento adiante, a gente fecha, a gente esconde, a gente guarda, a gente faz tudo pra privar o conhecimento de quem precisa saber. A gente precisa fazer algo, a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que assumir um posicionamento ético. A gente precisa fazer muita coisa. Então, até o dia que as pessoas se tornarem veganas e depois disso, a gente precisa continuar falando, porque é através da educação que a gente remove a ignorância e vai remover esses comportamentos. Existem dois tipos de ignorância. A ignorância mesmo, assim, que não é intencional, porque a pessoa realmente não sabe, ela foi manipulada, ela nunca pensou que as coisas podiam ser diferentes, ela nunca pensou que ela poderia estar errada. Existe a ignorância consciente, que é a mais triste, eu diria, porque é quando a pessoa tem a consciência que está sendo ignorante, mas ela prefere ficar nessa ilusão. Ela prefere continuar naquele mundo que não existe, nessa fantasia de que tá tudo bem ela ser assim, mas para as vítimas não tá nem um pouquinho. Então se você não sabe o que vai acontecer quando o mundo se torna vegano, se isso esperançosamente acontecer, sonho meu, passe o conhecimento adiante. A gente tá passando uma ideia ética, não é uma coisa dogmática, não é uma coisa irracional, não é uma coisa sem sentido. Mas é aqueles ditados. Sabe como é que o mundo tá?